Oi, eu sou a Clara e eu falo de livros. E se você tá vendo um livro aqui na sua frente, é porque eu tenho muito livro pra te mostrar hoje. Acho que como sempre, né? O vídeo de hoje é pra falar sobre parcerias com editoras ou livrarias e te mostrar todos os livros que eu recebi nesse primeiro semestre de 2025. Eu crio conteúdo literário há uns 2 anos no TikTok inicialmente, depois eu fiz o meu Instagram e depois eu criei meu canal do YouTube. E eu nunca tive uma parceria até esse ano. Nesse ano, então, eu fui aceita em 9 parcerias, se não me engano, e agora eu tô com muito livro aqui. Outro dia, inclusive, eu dei uma entrevista para uma jornalista que perguntava sobre o consumismo nas book redes, sobre o consumo excessivo de livros e se isso é bom ou ruim. E eu não sei exatamente dizer o quanto isso é bom ou ruim, porque para mim sempre foi bom comprar livros do ponto de vista, pelo menos não estou gastando meu dinheiro em algo fútil e algo inútil. Livros sempre vão ser úteis de alguma forma. Se você tem dinheiro para gastar em alguma coisa, gaste em livros. E nessa era de adquirir capital cultural, que agora todo mundo quer adquirir capital cultural, entra muito essa questão de comprar livros e adquirir capital cultural. As pessoas estão comprando livros para tentar adquirir capital cultural ou elas estão em busca de conhecimento, realmente? Será que ter livros é simplesmente porque tá na moda ter livros? Tá na moda ser culto ou parecer culto? Ou as pessoas realmente querem montar uma biblioteca para ter conhecimento? Não é porque você tem uma biblioteca que você tem conhecimento, mas você tem acesso a ele. Adquirir capital cultural não é por meio da compra de livros ou cultura, mas isso é herdado, né? É uma questão muito mais profunda. Você só adquire capital cultural quando te passam ele. E é muito difícil isso. Mas você pode adquirir conhecimento, seja por meio da literatura ou então por outros meios de arte e de vivências. Mas a questão é que as book redes incentivam muito a compra de livros, o que é algo muito bom no meu ponto de vista. Mas não é tão bom se você simplesmente usa de enfeite. Mas eu mesma parei de comprar livros. Por mais que eu veja pessoas fazendo unboxing na internet e me dê vontade, eu cheguei à conclusão de que o tanto de livro que eu tô recebendo seria um pouco demais eu querer comprar outros. Eu tenho muito livro para ler e eu tenho muito conhecimento para adquirir aqui. Eu acho que o intuito de você comprar muitos livros e ter uma biblioteca é sempre ter um livro faltando para você ler. E por isso talvez as pessoas comprem tanto. Tsundoku. Tsundoku. Não sei como é que fala. É um termo em japonês que se refere ao hábito de adquirir materiais de leitura e deixá-los empilhados em casa sem lê-los. Também é usado para se referir a livros que estão prontos para serem lidos mais tarde, mas que estão em uma estante. Então a questão é sempre você ter um livro te esperando para ler. Isso não significa que você precisa comprar exageradamente livros, mas também significa que é sempre bom você gastar dinheiro em livro do que gastar dinheiro em alguma coisa inútil. Mas até parece um pouco contraditório, né? Eu dizer pra você que vale muito a pena você sempre comprar livros e sempre ter um livro não lido na estante, sendo que eu esse ano não comprei nenhum livro e me recusei a comprar livros, seja com qualquer promoção ótima por aí, porque eu cheguei à conclusão de que eu já tenho livro demais. Isso não significa que eu não queira mais livros, só significa que eu equilibrei um pouco as coisas, equilibrei o tanto que eu tô lendo, o tanto de livros que eu tenho para ler e a conclusão de que eu não sou herdeira e não tenho dinheiro para dar e vender. Mas eu nunca deixei de continuar consumindo livros e eu acho que se eu não tivesse as parcerias que eu tenho esse ano, talvez eu continuasse comprando. Mas eu vou mostrar pra vocês esses livros pra vocês verem que eu não deixei de consumir livros e eu continuo incentivando o consumo de livros, mas não apenas o consumo para enfeite, mas o consumo para adquirir conhecimento realmente. E enquanto eu falo dos livros, eu também vou falar um pouco das parcerias, para você que talvez esteja entrando nesse mundo da influência literária e queira construir parcerias por aí. Esses 2 livros eu recebi da editora Mundaréu, Cenário de Guerra, e também O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes. Os livros da Mundaréu são bem diferentes. Eu cheguei a eles por meio da livraria Unesp, que eu ganhei um livro da livraria Unesp da Mundaréu, que é Canto Eu e a Montanha Dança, de Irene Solar, e eu gostei muito do livro e eu fui atrás do catálogo da Mundaréu e fiquei encantada pelos livros deles. E aí eu mandei um e-mail há muito tempo perguntando se eles abrem para parceria com influenciadores literários. Na época eu tinha acho que uns 20 mil seguidores no TikTok. E eles disseram que eles não fazem parceria, mas que eles poderiam me mandar alguns livros. E depois de anos a gente retomou o contato, porque a gente tinha quebrado o contato, tinha parado de falar. Aí eles me mandaram esses 2 livros que eu adorei. Um deles é narrado por uma personagem criança
e ela passa num período ditatorial do Chile, em que os pais dela também estão ali numa briga por questões do casamento, e essa garotinha de 9 anos acaba criando um cenário fictício por meio do teatro que ela inventa para sobreviver a esse cenário de guerra, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E em O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, conta a história de uma mãe que não tinha uma relação próxima com seu filho estava meio que num orfanato, num instituto, e um dia ela busca ele para eles passarem as férias juntos. E vai ser uma questão bem delicada porque eles se odeiam, e é um ódio junto com amor que a gente não sabe exatamente como vai funcionar. Então eu não sou parceira da editora Mundaréu, mas eles foram muito bons comigo em me mandar 2 livros, porque eu fiquei curiosa com o catálogo deles. Depois tem outros 2 livros que eu recebi da editora Mori, que também são mais recentes. A editora Mori é uma editora nova que está relacionada muito a coisas macabras, assim, mórbidas. E aí eles me procuraram perguntando se eu gostaria de receber esses livros e eu aceitei, é óbvio. Então temos Mulheres Mortais, um livro que conta a história de 18 casos de mulheres que foram tanto quanto psicopatas, mataram muita gente. E também Medicina Bizarra, que fala de práticas da medicina que foram utilizadas durante muito tempo ou em séculos passados e que realmente são assustadoras. Esse daqui eu já li e esse daqui eu ainda vou ler. Essa é outra editora que eu não tenho uma parceria fixa, eles me mandaram esses 2 livros. Outra editora que funciona assim, que eu fiquei muito próxima, muito amiga depois que eu li um livro deles e eu falei desse livro e eles gostaram de como eu falei e a gente acabou se conhecendo, e eles sempre me mandam um livro porque eles gostam do meu trabalho, sem cobrança nenhuma sobre eu divulgar ou não, é a editora Instante. E esses foram todos os livros que eu recebi nesse primeiro semestre deles. Então nós temos Os Invasores, da Dina Silveira de Queiroz, que é um livro que foca nas mulheres enquanto a França está tentando invadir o Rio de Janeiro. Tem livro que eu nem tirei no plástico ainda, porque realmente são muitos livros. Outro livro que eu recebi esse ano e que eu já li é A Tirania das Moscas, da Elane Vilar Madruga. Eu já fiz resenha desse livro, já falei muito dele porque ele é realmente muito bom. Ele é um realismo mágico, um horror latino-americano e se passa num país em que está acontecendo uma ditadura, numa família totalmente disfuncional, em que cada um parece ter um poder mágico e os 3 filhos vão contra o pai que começa a colocar uma ditadura dentro da própria casa. Recebi também Nenê Bonet, de Jeanette Claire, em que a protagonista vai atrás da amante do marido que ela descobre que ele tem e ela começa a se inspirar nessa mulher para se tornar outra mulher, se tornar a Nenê Bonet. O Céu da Selva, da Elane Vilar Madruga, também da mesma autora da Tirania das Moscas, em que a gente acompanha uma fazenda de pessoas. É bem macabro, assim. Só um pouco aqui de Maria Ospina Pisano, porque é um livro que percorre caminhos, trajetórias de animais. E esses animais representam toda a migração, os refugiados, pessoas que são tiradas de seus locais sem que elas queiram isso. Então, eu tô me preparando psicologicamente para ler esse livro porque eu acho que vai ser bem difícil para mim, principalmente porque envolve animais. O Bruxo, de Maria Adelaide Amaral, conta a história de uma mulher, uma escritora, que depois de 25 anos de casada, vê seu casamento acabando e em meio a turbulências, nesse divórcio, brigas com os filhos, ela resolve procurar um bruxo para saber o que o futuro guarda para ela. E Myths, da Sigrid Nunes, conta a história da Sagui, da Virginia Woolf. A Virginia Woolf e o marido adotaram uma Sagui e ela se tornou muito importante para a família. Então, por meio de diários e de pesquisas, a Sigrid Nunes conseguiu entrar na vida dessa macaquinha e escrever uma história como se fosse do ponto de vista dela. Então deve ser adorável. E eu gosto muito da escrita da Sigrid Nunes. Outra livraria que não faz parcerias, que eu não tenho uma parceria, mas que a gente se dá muito bem porque aconteceu a mesma coisa. Eu li um livro deles, eu falei do livro nas redes sociais, eles gostaram do que eu falei e agora volta e meia eles lembram de mim e me mandam alguma coisinha, sendo pontual, não é constante. É a Dublinense. A Dublinense não tem esse esquema de parcerias fixas, mas eles são muito abertos a você conversar, a você mandar uma mensagem, eles são realmente adoráveis. E, inclusive, falando nisso de mandar mensagem, uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, sem saber como funcionavam as parcerias, foi mandar um e-mail para as editoras que eu gostaria de receber um livro, perguntando se eles tinham parcerias, né, se eles faziam parcerias. E muitos me responderam assim, a gente abre parceria no final do ano, a gente abre parceria no início do ano, você se inscreve quando abrir. Outras falaram, a gente não faz parceria, mas a gente disponibiliza um livro. Outras falaram, a gente não faz parceria. Então, assim, pra mim, o máximo que você vai receber é um
não. Então sempre vale a pena você ir atrás daquela editora que você gosta e perguntar se tem essa possibilidade de vocês fazerem uma troca de divulgação e você receber um livro. Tem muito aquela questão também de que livros não pagam boletos, e isso é verdade. Muitas parcerias com editoras acabam exigindo que a gente faça conteúdos programados sobre todos os livros que eles mandam em troca do próprio livro, em troca do nosso próprio trabalho. O que é uma coisa muito estranha, né? Porque todos os outros nichos recebem um produto e recebem um dinheiro. Mas para quem está começando e que tem esse sonho de receber livros em casa, como eu tinha, para mim sempre foi muito válido eu entrar em contato com as editoras que eu gostava, que eu gostaria de receber livros, e realmente falar, eu quero ler esse livro, né? Vocês têm a possibilidade de me dar um livro e eu faço um vídeo assim que eu ler. Com essas editoras que eu mandei mensagem, eu nunca tive a obrigação de fazer vídeos sobre os livros que eu li. Isso nunca aconteceu. A Instante foi uma, a Dublinense foi outra. Foram as primeiras que eu entrei em contato e elas nunca me falaram, eu vou mandar esses livros e você nos paga com vídeos. Nunca teve isso. Então até hoje os livros que eles me mandam é porque eles querem mandar e porque eles sabem que caso eu leia o livro algum dia e eu goste, eu vou fazer um vídeo. Mas não tem essa cobrança, então eu não vejo isso realmente como uma exploração. Mas as parcerias que exigem que você faça X conteúdos, que você divulgue o livro em todas as suas plataformas, que você leia num prazo super apertado, aí eu entendo realmente que é mais delicado. Não é porque a pessoa tá te mandando um livro porque ela quer que você leia algum dia e fale dele, mas ela quer realmente uma divulgação e pra mim isso deveria ser pago. Porque é um trabalho de leitura de um livro, de colocar o livro na lista de leitura, porque às vezes você não queria ler aquele livro no momento, mas você precisa ler por conta da publicidade, isso daí realmente dá trabalho. Fazer o conteúdo sobre o livro dá trabalho. Então assim, é um trabalho como qualquer outro. Mas falando sobre os livros que eu recebi da Dublinense, eu recebi A Mulher de Dois Esqueletos, justamente porque eu fiz um vídeo falando sobre um livro da Júlia Dantas que eu tinha lido e que eu gostei bastante, e eles me mandaram outro livro da Júlia Dantas que fala aqui sobre um processo de maternidade de uma mulher que não queria ter filhos, de repente se vê grávida. E a trilogia dos Gêmeos, que eu já falei várias vezes, né? A trilogia dos Gêmeos da Agatha Christoph. Eu li o primeiro, né? O Grande Caderno. E os outros dois, eu fui lá na cara de pau pra Dublinense e falei, me manda os outros dois, porque eu realmente adorei. E aí eles foram muito atenciosos comigo e me mandaram a trilogia, então tô muito feliz. Agora os livros das editoras que eu tenho parceria fixa realmente. Eu vou começar não com uma editora, mas com a Livraria Unesp. Eu tenho parceria com a Livraria Unesp e eu adoro essa parceria com a Livraria Unesp porque ela se baseia em fazer um vídeo sobre a livraria todo mês e aí eu tenho um voucher de um valor X para retirar livros que eu queira da livraria. Então não são livros apenas da Unesp, são livros de várias editoras que estão disponíveis na livraria. Então aqui eu tenho 4 livros da coleção de clássicos da literatura Unesp que eu simplesmente amo. O que eu li até agora foi o falecido Matia Pascal, do Luigi Pirandello, que fala sobre um burguês safado que deixou de ser burguês porque perdeu o seu dinheiro e hoje ele se passa por morto. Ele cria uma nova vida depois que ele descobriu que ele foi dado como morto. E ele resolve viver a vida dele longe de todas as responsabilidades, sendo uma nova pessoa, porque afinal ele foi dado como morto. E além disso tem outros 3 clássicos que eu pedi deles também, que é Israel Potter, do Herman Melville, tem Eugène Grandet, do Honoré Balzac, e Lamiel de Stendhal. Eu adoro esses clássicos da Livraria Unesp, eles são muito bons, assim, toda edição é muito bonita, as letras são maravilhosas, vem sempre uma introdução falando sobre o autor e sobre o livro, então eu simplesmente amo e eu quero fazer toda a coleção. E todo mês eu acabo pedindo um. Além disso, no mês de março, que foi o mês da mulher, eu pedi 3 livros voltados pro tema. Então a gente tem aqui O Escravo, da Carolina Maria de Jesus, já que ela foi uma importantíssima autora brasileira. E esse é um livro lançado em 2023, então é um romance inédito da autora que a Companhia das Letras meio que descobriu depois e lançou recentemente, então é um livro póstumo. Também tem Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que muita gente já me falou pra ler, porque é muito bom. Foi o primeiro romance de autoria feminina escrito no Brasil, então em 1859, e eu fiquei muito curiosa, eu pedi esse livro. E Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que é um ensaio sobre como as mulheres precisam de um ambiente seguro, de um ambiente
calmo para que elas possam se dedicar à sua escrita, coisa que elas não têm. Então ela fala sobre como as mulheres não têm um lugar para elas. As crianças têm um quarto, os maridos têm o seu escritório e as mulheres não têm. O lugar delas é onde? Na cozinha? Então é essa a questão. Eu também recebi A Cidade das Feras, da Isabel Allende, que também foi um livro que eu pedi. Eu não conheço muitas outras obras da Isabel Allende, além da Casa dos Espíritos e esses Violeta, esse tipo, mas eu sei que ela tem uma obra muito vasta e esse daqui é desse tipo, né? É um realismo mágico em que os personagens vão parar na Amazônia e aí tem toda a questão de um folclore ali da Amazônia, então eu achei muito interessante e quero conhecer. Eu pedi Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Jr., porque eu li Torturado e me encantei. Também Mata Doce, que muita gente me indicou, da Luciana Aparecida, dizendo que é um pouco parecido ali com Torturado, tem esse mesmo sentimento, então eu fiquei muito curiosa. E ele se passa ali numa cidadezinha pequena, então é uma coisa assim bem regional e que eu quero muito conhecer. Além disso, eu recebi, estão só 2 livros aqui, mas eu recebi 3 livros da Via Leitura, que são livros de autoras brasileiras. Então eu li um da Júlia Lopes de Almeida, que foi o primeiro livro que eu li dela, que é Memórias de Marta, e eu adorei. E ainda tem Nebulosas, da Narcísia Amália, e Opúsculo Humanitário, da Nízia Floresta. Também Sobre o que Não Falamos, da Ana Cristina Braga Marques, e Os Abismos, da Pilar Quintana, e O Perigo de Estar Lúcia, da Rosa Monteiro. Também Louças de Família, da Eliane Marx, e Misericórdia, de Lídia Jorge. Além disso, o livro Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi, que vai ser o próximo livro para leitura conjunta do Clube do Livro por Correspondência, porque a Livraria Unesp apoia o Clube do Livro por Correspondência e sempre cede 2 exemplares para que eu faça um sorteio para o pessoal do clube. Como eu falei da Lídia Jorge, em Misericórdia, eu quero falar de um outro livro, de uma outra parceria. Essa é a parceria que eu tenho com o grupo Autêntica Contemporânea, também uma parceria desse ano. A Livraria Unesp eu já tenho parceria desde o ano passado, e a Autêntica e essas outras que eu vou citar começaram esse ano. Então a Instante, a Dublinense e a Livraria Unesp já são mais antigas, assim, eu já tenho mais contato com eles há mais tempo. Já essas outras que eu vou falar, eu entrei tudo nesse ano, então toda essa quantidade de livros eu recebi só esse ano. Da Autêntica eu recebi só 2 livros. Um deles é o que eu estou lendo no momento, que é da Lídia Jorge, a mesma que escreveu Misericórdia, e esse livro se chama Diante da Manta do Soldado. Ele é uma leitura bem complexa, eu tô lendo ele devagar porque tá sendo bem difícil. Além dele ser do português de Portugal, ele tem uma narrativa que pula de primeira para terceira pessoa dentro do mesmo parágrafo. E aqui a gente acompanha uma filha contando um pouco da história da sua própria família e do seu pai ausente. E ao mesmo tempo que ela conta, ela também é observada, sabe? Ela também é narrada. É bem complicado. A Autêntica, ela não tem uma parceria que permite que você escolha os livros do catálogo. A parceria com eles funciona assim. Eles escolhem um livro que entre os lançamentos que eles disponibilizam para o parceiro. Se você quiser ler aquele livro aquele mês, você aceita. Se não, você não aceita. E no caso vieram acho que 4 livros até agora e eu peguei 2, que foi esse do Diante da Manta do Soldado e a Autobiografia do Algodão, da Cristina Rivera Garça. E pra mim, esses livros estão sendo bem trabalhosos, bem complicados. A Autobiografia do Algodão foi um livro bem complicado também, apesar de eu ter gostado bastante dele depois do meio do livro. Então, por isso eu não tô pegando tantos livros deles, porque tá sendo, sim, bem difícil mesmo. Uma outra parceria que funciona de um jeito um pouco diferente também é a parceria com a editora Fósforo. E eu recebi esses livros deles até o momento. Hoje, Chan foi o último que eu recebi. E a parceria com a editora Fósforo funciona assim. Você pode pegar 12 livros no ano e você pode pegar até 2 livros por mês, mas você tem que fazer a conta certinho para dar 12 livros no ano. Não tem uma exigência assim para você fazer realmente uma resenha sobre o livro, produzir um conteúdo, mas você acaba fazendo porque você vai ler o livro e você vai gostar e você vai querer falar. Então eu tô gostando bastante da parceria com eles, eles deixam o seu catálogo aberto para você selecionar. Hoje Chan foi o último que eu recebi essa semana. Nós os Caserta, da Aurora Venturini, é um livro argentino que se passa na década de 20 com uma família bem estranha. Limpa, da Alia Trabuco Zeran, é um livro que se passa no Chile. Também tem um realismo sujo ali, um realismo latino-americano. Sumário das Plantas Oficiosas foi
foi o primeiro livro que eu pedi e que é muito a minha cara porque ele fala de plantas, Efraim Giraldo. E A Boba da Corte, da Tati Bernardi. Foi uma campanha pontual que a gente fez e aí todo mundo que quis recebeu o livro. E como era uma campanha pontual, aí sim a gente tinha que produzir um vídeo. Outra parceria que eu tenho é com o Grupo Ediouro, mais especificamente com a Nova Fronteira, que é um selo do Grupo Ediouro. E eles mandam tanto livros que a gente escolhe, quanto livros que às vezes eles querem mandar. Então, às vezes eu não espero um livro e eu recebo. 2 que eu recebi sem esperar foi do Roberto Marinho. Então, atualmente está passando uma série aí na TV sobre a história do Roberto Marinho e a fundação do jornal O Globo. E aqui é basicamente isso, sabe? A biografia do homem. Eu também recebi sem esperar Nossos Passos Vêm de Longe e Outras Histórias Ancestrais, que é um livro de contos que reúne 5 autoras brasileiras, inclusive Conceição Evaristo. E eu fiquei muito feliz por receber esse livro, então tô bem empolgada pra ler. Além disso, sem esperar também, eu recebi no kit de boas-vindas os 2 livros. Um da Maya Angelou, que eu não trocaria minha jornada por nada, e outro é do Oswaldo França Júnior, que é Jorge, um brasileiro que vai num fluxo de consciência. Além disso, o Alto da Compadecida 2 e o Alto de João da Cruz, ambos do Ariano Suassuna, que eu particularmente adoro, então quero muito ler. Além disso, já recebi várias revistinhas da Coquetel, que eu amo, que é do Grupo Ediouro, então eu fiquei muito feliz de ter recebido elas. Outra parceria que eu não escolho os livros realmente, mas que eu tô gostando bastante de tudo que eles estão me mandando, é uma parceria com uma editora pequena chamada Labora Livros. Eles são lá do Sul e quando eu vi como era o catálogo deles e como era um projeto diferente, eu quis me inscrever. Eles focam muito em trazer a literatura, principalmente asiática, mas não só, e literaturas desconhecidas. Então são contos, são histórias que foram escritas há muito tempo ou até mesmo histórias que só estavam na oralidade daquele povo e que nunca foram traduzidas para o Brasil. E eles trazem. Então, um que eu li recentemente foi Shoujo Jigoku, que é O Inferno das Garotas, de Umeno Kiyosako, que é um livro lá de 1936 do Japão. Eu gostei muito de conhecer toda a história. E o legal é que eles sempre fazem uma introdução nos livros falando sobre a importância dessas histórias, sobre a história do Japão na época. Então você consegue ter um contexto ali histórico antes de começar a história. Eu também recebi deles o Romance Havaiano de Laie Kawai, A Mulher do Crepúsculo. Então você vê aqui que não é só alguma coisa asiática, tem um romance havaiano também, muito diferente, que é aquilo, nunca foi traduzido para o Brasil. Noites de Hokkaido, que é relatos, contos e lendas do povo Ainu. Então tem toda a questão da... Você pode ver que tem as notas de rodapé aqui, falando sobre especificamente alguma coisa, explicando algo que a gente talvez não entenda, que seja algo típico de lá, das palavras, do vocabulário. Então tem todo esse cuidado que eu gostei bastante. E também Irui Konin no Mukashi Banashi, que eu também li, e é um livro de contos meio que da cultura regional, da cultura local, como se fosse contos de fadas, só que japoneses. E é muito diferente dos contos de fadas ocidentais. Então é muito legal, eu gostei muito de conhecer esse lado diferente da literatura que eu não conhecia. Às vezes a gente fica tão preso no ocidente que a gente esquece desses outros cantos do mundo. Outra parceria que eu tenho é com a Companhia das Letras. Fiquei muito feliz de ter sido aceita pela Companhia das Letras, era uma das que eu mais queria, e eles já me mandaram alguns bons livros aqui. O último que eu recebi foi Ao Meu Amor Serei Atento, do Vinícius de Moraes. Vocês podem ver que eu nem tirei do plástico porque eu recebi recentemente mesmo. Então são obras do Vinícius de Moraes que eu tô bem interessada em ler, porque eu não conheço nada assim além da música. 2 livros que eu recebi da Aline Bay, que eu nunca tinha lido a Aline Bay, e eu já comecei por O Peso do Pássaro Morto e amei. Então é uma delicada coleção de ausências e O Peso do Pássaro Morto, 2 livros dela, gostei bastante de ter recebido. Além disso, recebi Caderno de Ossos, da Júlia Kodo, que é um livro brasileiro, né, um romance que envolve ali questão da ditadura militar. Um Dia na Vida de Abed Salama, que se passa na Palestina, acompanhando a vida de um homem comum que perde o seu filho ali na Palestina. Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, que é um livro de contos da Natália Borges Polesso, que faz parte do movimento da Companhia das Letras de divulgar cada vez mais a literatura brasileira, a literatura nacional. Toque Noir, de Jake Adelstein. Esse livro é a continuação de um outro livro, mas eu peguei o segundo mesmo porque eu fiquei muito interessada. E ele se passa no Japão, e junto
junto com questão de empresas corruptas e um submundo ali preocupante, que um detetive vai investigar. Sobre a loucura de uma mulher, de Astrid Homer, que se não me engano se passa no Suriname. Vai ser um livro em que uma mulher vai ir contra seu casamento, vai acabar se indo contra os padrões da época, então eu tô bem curiosa pra conhecer. E o livro que eu recebi no kit de boas-vindas, que é o primeiro leitor, ensaio de memória, do Louis Schwartz, que é o fundador da Companhia das Letras. A Companhia das Letras também é outra parceria que é muito tranquila. Você não tem uma obrigatoriedade de produzir conteúdo, porque eles entendem, né, que nem todo livro que você vai receber você vai conseguir ler na hora. Então eles não cobram nada de você, mas é de bom tom você sempre fazer alguma coisa, nem que seja um unboxing mostrando os livros que recebeu, ou então fazendo um diário de leitura caso você esteja lendo. Isso pra mim serve pra todas as parcerias. Eu sempre acho de bom tom você mostrar aquilo que você está recebendo ou que você está lendo no momento e agradecer de alguma forma aquela parceira. Também temos a Globo Livros, que é outra que eu queria muito ser parceira, principalmente por conta da Biblioteca Azul, que eu sou apaixonada pelos livros da Biblioteca Azul. Eu não falei como a Companhia das Letras funciona, mas ela é muito parecida com a Globo Livros e também com a Record. Eles separam uma lista de livros que você pode selecionar e você manda pra eles falando quais você quer. Então, dentro daquela lista, você pode escolher os livros que eles estão disponibilizando. Sempre vai ser algum livro que você quer? Normalmente as listas são grandes, então sempre tem algum livro que eu quero. Mas se não tem um livro que você quer, você pode pular aquele mês e não pedir. Além disso, sempre tem algumas coisas pontuais que eles estão fazendo campanha que você recebe o livro sem esperar. Isso aconteceu com o Vizinho Infernal, que é um livro de lançamento da Alt, então todos os parceiros receberam ele. Mas não é obrigatório você divulgar o livro. 2 livros que eu recebi da Biblioteca Azul é Café Tangerine e Baioa Sem Data para Morrer. Esse daqui eu já tô lendo, tá sendo uma leitura um pouco complicada porque tem aquele português de Portugal, mas eu tô gostando bastante. Outro livro da Biblioteca Azul que eu pedi é As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury, que é o mesmo autor de Fahrenheit 451. Outro livro que eu recebi da Biblioteca Azul também é Dor Fantasma, de Rafael Galo. Eu sempre peço um livro da Biblioteca Azul quando eu vejo. Além disso, eu pedi um pra minha mãe, exclusivamente, mas eu também vou ler, que é da Whoopi Goldberg, Partes de Mim, A Vida com a Minha Mãe e Meu Irmão. A minha mãe gosta muito da Whoopi, ela é muito fã da Whoopi, então eu sabia que ela ia adorar esse livro. Ela, inclusive, já leu e eu ainda não. E eu recebi também, sem que eu pedisse, né, porque era uma campanha, A Matriarca, de Tina Knowles, que é a mãe da Beyoncé. E também é muito legal sempre que você recebe alguma coisa que você não tá esperando. Temos também a parceria com a Planeta. A parceria com a Planeta já funciona um pouco diferente e eu vou explicar. A Planeta dá um prazo de 3 meses para você ler o livro e você pode pedir 2 por mês. Seja um livro lançamento e outro livro lançamento também, ou um livro do catálogo que você quiser. Então, normalmente eu pego um lançamento e pego um livro do catálogo que eu queira. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu pedi William, do Mason Colley, que era um livro do lançamento, é uma ficção científica, mas ao mesmo tempo eu pedi Dona Vitória, Joana da Paz, que era um livro do catálogo que conta a história da Dona Joana da Paz. Então eu sempre gosto de pedir um lançamento e um livro do catálogo. E aí você tem 3 meses para ler esses 2 livros e resenhar. Os 3 meses para mim, até o momento, tá funcionando, mas eu ainda acho um prazo um pouco apertado. Por conta dos lançamentos, eu já li Godori, da Elaine Cho, que é também uma ficção científica. O Familiar, da Leigh Bardugo, que é uma fantasia. Então, assim, muitas vezes vem lançamentos que não são do meu tipo, são fantasias, são ficções científicas, mas eu acabo pegando para conhecer essas coisas diferentes. E fantasia, esse da Leigh Bardugo, foi uma ótima surpresa, assim, eu gostei bastante do livro. Eu pedi também um livro infantil chamado Meu, que eu simplesmente fiquei encantada pelos desenhos. Ele chegou essa semana e eu já li, né, porque é muito rapidinho de ler. E ele é maravilhoso, assim, ele é lindo e ainda vem com um cartãozinho, maravilhoso. Depois eu vou fazer uma resenha dele. Eu também recebi Femina essa semana, que é um livro que fala sobre a história das mulheres ao longo dos anos e como as mulheres foram apagadas, principalmente ali na região da Europa. A gente vê aqui que tem a Jadwiga, que foi a única mulher rainha da Europa, Marjorie Kemp, que explorou sua imagem e história para garantir sua notoriedade, Hildegard de Bingen, a maior sábia e polímata medieval, e Birka, uma guerreira viking cujo esqueleto havia sido atribuído a um homem, entre outros. Então eu gostei muito da ideia desse livro. Eu pedi também da Tusquets, porque eu sempre gosto dos livros da Tusquets, que é Teoria Geral do Esquecimento. Eu não li ele
ainda. Junto eu pedi O Grande Rei, do Plínio Moura, que era um lançamento e que eu fiquei encantada por esse livro, porque ele é super delicado, super bonitinho, e eu fiz até a minha mãe ler e ela adorou. E também eu recebi a história da Eda Mussolini, a filha do Mussolini, da Crítica. Então, tá vendo? Esse livro é grande. Eu não sei se eu leio em 3 meses, pensando nos outros livros que eu também tenho pra ler. Então, às vezes eu acho que esses prazos de 3 meses fica apertado. Mas, por enquanto, tá andando. E a última parceria que eu vou mostrar pra vocês, os livros que eu recebi, é a parceria da Record. A Record é adorável, eles mandam muitos livros mesmo. E eles não exigem que você faça conteúdos em troca, mas a quantidade de livros que você vai receber é de acordo com a quantidade de conteúdos que você cria. Então, quanto mais conteúdo você cria, mais livro você recebe. Eles mandam uma lista de livros que você pode escolher. Você escolhe, por exemplo, 4 que você quer, mas às vezes eles vão te dar 2, vão te dar 1. Então tudo depende da quantidade de pessoas que pediram o mesmo livro, se aquela pessoa tem prioridade porque ela fez mais conteúdo que você antes. Então tem toda essa questão. E pra mim, até o momento tá funcionando muito bem. Eu tô recebendo muitos livros, não tenho nada pra reclamar. Então assim, tá sendo ótimo. Eu tenho 2 livros aqui da Adélia Prado. Esse livro eu já li, que é Bagagem, é um livro de poemas. E esse livro eu ainda não li, que é O Homem da Mão Seca, que é um romance da Adélia Prado. Também recebi Filmes Proibidos, da Bruna Lombardi. Sim, a atriz. Eu tô bem curiosa pra ler esse livro, porque é dessa atriz. E Memórias de uma Antropóloga Mal Comportada, da Miriam Goldenberg, que é a história dela. Todos os livros que eu tô falando aqui são livros que eu escolhi na lista que tinha. E eu sempre consigo escolher algum livro que é a minha cara. Pedi Sonetos também, da Flor Bela Espanca, que eu não conhecia nada dela. E Ensaios de Despedida, da Lisama Santos, que eu já vi muita gente falando muito bem, que conta a história de uma mãe que acabou abandonando a filha e ela deixou tudo escrito o porquê ela fez isso. É como se hoje a filha estivesse lendo. Pedi também Mulher Habitada, que é um livro da Nicarágua, eu nunca li nada da Nicarágua, e vai falar sobre um realismo mágico, sobre uma mulher que acorda para a política da época ao se envolver romanticamente com um rapaz com quem ela trabalhava. Então é uma coisa bem diferente, assim. Por ser da Nicarágua, por exemplo, acho que eu vou conhecer um outro cenário e fiquei bem interessada. Eu recebi também pontualmente para uma campanha, então a gente tinha que fazer um vídeo caso a gente quisesse esses livros, Luquite Ansiosas, da Beth Evans, que é Diário de uma Pessoa Não Tão Ansiosa e Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. São livros bem legais, assim, sobre a sua entrada na vida adulta, que eu gostei bastante. Heróis por Acaso, Espionagem no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, que é do filho da Clarice Lispector, do Paulo Valente, e são contos sobre espionagens no Brasil. Então, seja espionagem pro lado da Alemanha, espionagem pro lado dos aliados. Então tem muita coisa muito interessante aqui. Ele pegou histórias reais e tornou isso com início, meio e fim, por exemplo. Que a gente não tem certeza se é aquilo realmente, mas que é muito interessante você descobrir. E tem muita verdade por trás. A Casa do Morro Branco e Outras Histórias, da Raquel de Queiroz, que é o segundo livro dela que eu leio, e esse livro é um livro de contos. A Livraria das Memórias é um livro que eu recebi assim por acaso. Eu não pedi e eles mandaram e eu achei adorável. Assim, tudo que veio junto veio num kitzinho super bonito. Uma Ilha, da Karen Jennings, que é um livro sul-africano, que eu já fiz resenha dele porque eu já li. E James e o Pêssego Gigante, do Roald Dahl, que é um livro infantil que eu pedi também porque eu amo James e o Pêssego Gigante. Errantes, que se passa na África do Sul em 1927 e acompanha um casal, uma mulher negra e um homem branco, e todas as dificuldades que eles enfrentam por ser um casal misto. E Meu Passado Nazista, que se passa de 1990 a 2020 e que fala sobre um retrato de um avô nazista dentro daquela família, e diz que é uma aventura paranoica. Então eu tô bem... Já dá pra ver pela capa, né? Tô bem curiosa pra ler. 2 que eu recebi recentemente é Isso Pode Doer, que é um suspense, e também um livro da Isabel Allende, que é Meu Nome é Emília Del Valle, que se passa na mesma época, no mesmo cenário da Casa dos Espíritos. E esse eu nem pedi, eu recebi. Eu simplesmente amei. Esses 2 eu recebi hoje, então é O Primeiro Homem Mau, um romance de Miranda Julie, que é da Amarcord. Eu simplesmente adoro os livros da Amarcord, então eu espero que eu goste desse. E Eu Sei Quem Você É, da Luísa Luna, que também é um suspense, que é uma psiquiatra atendendo um criminoso, algo assim. Nós temos Ardil 22, que diz que é um livro super engraçado, mas eu não sei exatamente. Tem livro que eu peço e às vezes eu esqueço o que tem dentro do livro e o porquê eu pedi. Cidades Mortas, de Mike Davis, que fala sobre a nossa situação como humanos destruindo os nossos ambientes, o meio ambiente em si. Aqui na Terra, de Tim Flannery, que também é um livro sobre mudanças climáticas. Eu sempre gosto de pedir esses livros. A Terra
Terra Excepcional, que também é um livro sobre ciência. Baldolino, de Umberto Eco, que é um livro que se passa na época medieval. E Recife, Marca Rebem, que eu não lembro o que é, pra ser sincero. E às vezes eu também recebo livros de pessoas que querem me enviar. Às vezes eu não aceito porque eu me sinto mal de alguém gastar seu dinheiro pra comprar livro pra mim, sendo que eu já tenho um monte de livro pra ler. E às vezes quando é um autor que quer que eu leia porque gosta do meu trabalho, aí eu aceito. Uma senhora que sempre gosta de me mandar livros, que é a Eliana, ela me mandou o HQ Retalhos, de Craig Thompson, que é uma HQ gigantesca. Eu acho que eu nunca vi uma HQ tão grande e que conta a história do próprio autor, do Craig Thompson. Eu ainda não comecei a ler, mas com certeza vai ser uma HQ que vai ficar ali na minha cabeceira. Temos também o Quintal Iluminado, que é da Wanda Alves, ela mesma me mandou, e é uma história sobre como ela enfrentou a depressão. E eu adoro quando é o autor que me manda, porque eles sempre me mandam autografado. Eu adoro receber autografado. Recebi também Femina Mundi, da Gisele Macedo, que publicou esses 9 contos que eu já fiz resenha, já falei sobre, e eu adorei, pela Patois. Recebi também A Visita Cruel do Tempo, que foi um seguidor que viu a minha wishlist e resolveu mandar esse livro. Perifobia, da Lília Guerra, que a Lília Guerra é uma querida, eu adoro ela. Ela escreveu O Céu para os Bastardos, que é o meu livro nacional favorito, eu sempre falo disso. E agora eu tô lendo Perifobia, e aí como ela gostou que eu falei de O Céu para os Bastardos, ela perguntou se eu queria receber, e é óbvio que eu queria. O Terrorista Doces, que é de um autor brasileiro também independente, e aí ele me mandou o livro dele. E nós temos 2 da Fabiane Guimarães, que ela me mandou os 2 livros que ela escreveu, que é Como Se Fosse um Monstro, que eu já li e adorei, e Apague a Luz Se For Chorar, que foi o primeiro livro dela. Então, todos os livros acabaram de cair aqui no chão e eu não sei como é que eu vou arrumar essa bagunça. Eu realmente não sei, porque eu tirei todos esses livros das minhas 2 estantes novas que eu tive que colocar no quarto, porque não tinha mais espaço para guardar livro. Mas é basicamente isso. Essas são as parcerias que eu tenho. Eu acho que eu consegui falar um pouco de como cada uma funciona. Eu fiquei muito feliz de ter todas essas parcerias esse ano. Como eu falei, eu nunca tive parcerias antes, então eu fico muito feliz de receber livros em casa. É uma coisa que realmente, para quem é leitor, para quem gosta de ler, para quem gasta muito dinheiro em livro, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo tem toda aquela discussão sobre livros não pagar boletos. O trabalho do criador de conteúdo literário deve ser reconhecido como o trabalho de qualquer outro influenciador, né? Reconhecido de maneira financeira também, além de ser pago em livros, porque os livros são nosso trabalho, então nós acabamos sendo pagos em mais trabalho. Então isso não faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo eu vejo as parcerias e os contatos com as editoras como uma porta de entrada nesse mundo realmente de influenciador literário, para você ser reconhecido, para fazer publicidade. Por exemplo, a Record, ela dá muita oportunidade de você fazer publicidades pontuais. Então isso é uma coisa muito boa. Além disso, eu fico muito feliz de ter o contato com os autores que eu acabo conhecendo enquanto eu faço os vídeos. Então é uma coisa muito legal ver que as pessoas têm esse reconhecimento sobre o meu trabalho e que gostariam de ter os seus livros lidos por mim também. E é isso, o vídeo era pra mostrar tudo isso e agora eu tenho que arrumar. Boa sorte pra mim.